Gente, eu tô amando esse cenário. Acho que é um cenário muito legal. Eu quero falar com você hoje. Eu já gravei um vídeo, mas eu tô aqui aproveitando para gravar outro. E há um tempo atrás, eu comecei a ler um livro que chama Manso e Humilde. Eu vou pegar. Manso e Humilde. Tem um capítulo nesse livro que ele fala sobre o Senhor se compadecer. E eu acho que é o capítulo 4. E, gente, isso é muito sério, sabe? Eu li esse capítulo assim e eu tô ruminando ele até agora. Assim, penso na maneira como Deus se compadece, como Cristo se compadece por nós. E o texto base para esse capítulo é: não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Isso está em Hebreus 4,15. E, gente, quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós vivemos situações difíceis na nossa vida, nós precisamos nos lembrar que Cristo passou por todas essas coisas, mas sem pecado. A diferença de Cristo para nós é que ele não pecou em nada dessas coisas. Mas ele nos prova que pelo fato dele ter vivido estas coisas, ele se compadece de nós. Porque nós somos fracos e nós carecemos da glória de Deus. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se não fosse o Cristo, o que seria de nós? E eu achei muito interessante isso. Por quê? Porque muitas vezes Satanás, ele nos culpa, ele nos condena diante das nossas fraquezas. Às vezes não é pecado, às vezes é uma fraqueza que nós temos. E Satanás vem, nos acusa, nos culpa e a gente começa a se distanciar de Deus por causa destas coisas. Mas estas coisas deveriam nos aproximar de Deus. Por quê? Porque se ele se compadece, ele deseja que a gente se aproxime para que de alguma maneira nós sejamos fortalecidos e nos tornemos a sua semelhança. Então, quando nós erramos, quando a gente peca, nós temos o perdão de Deus e a Bíblia diz que o Senhor, ele perdoa os nossos erros e ele se esquece. Então, por que a gente fica se lembrando? Porque nós mesmos nos culpamos muitas vezes. Às vezes é Satanás mesmo que fica nos cutucando, mas muitas vezes somos nós mesmos, é a nossa própria alma, é a nossa maneira humana de pensar. E nós somos seres espirituais, a gente precisa pensar como seres espirituais, tendo o entendimento de que coisas sobrenaturais acontecem. E eu quero aproveitar e ler para você uma parte aqui desse livro que falou muito comigo. E eu quero ler um trechinho para você, tá? Então presta atenção na minha voz. Olhe para a sua vida. Quando o relacionamento amarga, quando os sentimentos de vazio nos invadem, quando parece que a vida não faz sentido, quando parece que perdemos aquela última oportunidade de fazer a diferença, quando não entendemos as nossas emoções, quando aquele amigo de longa data nos decepciona, quando algum familiar nos trai, quando nos sentimos profundamente mal compreendidos, quando a elite ri de nós, em resumo, quando a pecaminosidade do mundo nos pega e queremos jogar a toalha, é justamente aí que temos um amigo que sabe exatamente como é essa provação e se senta ao nosso lado e nos abraça, juntos, solidariedade. A nossa tendência é sentir intuitivamente que quanto mais difícil fica a vida, mais sozinho nós estamos. Ao afundarmos cada vez mais na dor, afundamos em cada vez mais isolamento. A Bíblia nos corrige. A nossa dor nunca prevalece sobre aquele que dela compartilha. Nunca estamos sozinhos. Aquela angústia que parece tão solitária, tão nossa, foi vivida por ele no passado e no presente, ele a leva nos ombros. Como o versículo 14 nos diz, Jesus subiu aos céus, mas isso não quer dizer que ele se distanciou ou se isolou de nossas dores. O versículo 15, ele tá falando aqui, se eu não me engano, do texto de Hebreus, tá? Qualquer coisa eu coloco aqui se eu estiver errado.
O versículo 15, segundo Goodwin, permite-nos entender o quão sensível e emocionalmente afetado foi o coração de Cristo por pecadores durante todas as suas enfermidades. As nossas dificuldades suscitam profundezas emocionais em Cristo para além de nossa compreensão. Mas e os nossos pecados? Deveríamos nos sentir desencorajados por Jesus não se solidarizar conosco nas mais agudas das dores, a culpa e a vergonha por nosso pecado? Não, por dois motivos. O primeiro é que a impecabilidade de Jesus significa que ele conhece melhor as tentações do que nós. C.S. Lewis ressaltou esse ponto ao falar de um homem que anda contra o vento. Quando o vento da tentação atinge determinada força, o homem se curva desistindo, de modo a não saber como seria resistir por mais 10 minutos. Jesus nunca se curva. Ele passa por todas as nossas tentações e provações sem jamais desistir. Portanto, ele conhece a força da tentação melhor que cada um de nós. Somente ele verdadeiramente conhece o preço. A segunda razão é que a nossa única esperança é que aquele que compartilha de todas as nossas dores o faz como aquele que é puro e santo. O sumo sacerdote sem pecado não precisa de salvação, mas é ele quem a provê. É por isso que podemos buscá-lo, para que recebamos misericórdia e encontremos graça. Ele não está preso no buraco do pecado conosco, somente ele pode nos tirar de lá. A sua impecabilidade é a nossa salvação. Mas, bom, vou ler até aqui, porque tem ainda bastante coisa. Mas o que eu quero ressaltar aqui nesse texto? Ele não está preso no buraco do pecado conosco, somente ele pode nos tirar de lá. A sua impecabilidade é a nossa salvação. O seu pecado, Jesus perdoa. Se por causa do seu pecado, e eu percebo isso na vida de muitas pessoas, as pessoas falam assim, não, mas é que, eu não tô bem, não sei o que e tal. E aí que a pessoa fala, não, mas um dia eu vou voltar pra igreja, um dia eu vou voltar pra Jesus. Cara, não são as suas boas obras que te fazem apto a estar diante de Deus. Não é isso. É o fato de você ser pecador. É o fato de que ele se compadece de você nas suas fraquezas e nos seus pecados. O Senhor, ele não compactua com o pecado. Ele rejeita, ele odeia o pecado, mas ele ama você. Então, se você não consegue vencer o pecado, você precisa se aproximar para que Jesus, em sua impecabilidade, vença o pecado por você, por meio do Espírito Santo. Então, o pecado, ele não pode ser o motivo para você se afastar, não. O pecado tem que ser a razão para você se aproximar cada vez mais. Porque quanto mais perto de Jesus, mais vezes, em mais situações você vai vencer o pecado. Você vai vencer as suas fragilidades, as suas fraquezas que te impedem dentro de você de se aproximar de Cristo. Então, que no nome de Jesus você entenda isso. Se você está passando por dificuldades, se você está tentando vencer pecados, se você está vivendo situações muito difíceis, se aproxime de Jesus. Se aproxime do jeito que você está, porque a gente chega do jeito que a gente está. E a partir do momento que a gente se apresenta, que a gente se coloca na presença, a gente não sai de lá o mesmo. Então pare de tentar vencer na sua força, porque você vai errar todas as vezes. Vença na força do Senhor, no poder de Deus, no perdão de Cristo, no fato de Jesus não ter tido nenhum pecado. Ele passou pelo que você está passando, mas ele não pecou. Então ele tem autoridade para que você vença também. Então que você se aproxime, porque sim, o Senhor se compadece de você. Ele te ama demais para te abandonar. Amém? Que Deus te abençoe. Se você não é inscrito, se inscreve aqui. Se esse vídeo falou com você, se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilha com ele também. Fala, querido, escuta aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. E a gente se vê no próximo vídeo em nome de Jesus. Tchau!